E aí pessoal, tá a começar mais um vídeo. No vídeo de hoje, o nosso primeiro professor responde. Então eu vou aqui responder as vossas perguntas. Eu tinha deixado uma caixa de perguntas no Instagram, né, nos stories. Recebi muitas perguntas e também deixei uma publicação na aba comunidade daqui do nosso canal e vocês me mandaram muitas, mas muitas perguntas, então eu vou tentar responder algumas aqui. Vamos começar com as perguntas do Instagram. Felipe Barros diz: você sabe dizer se fisioterapeuta é valorizado no seu país? A valorização de uma profissão acho que tem a ver mais com oferta e demanda, né? Então acho que aqui as pessoas não procuram muito um fisioterapeuta, então por isso que vai ser muito difícil para os que são fisioterapeutas trabalhar cá em Moçambique. A segunda pergunta da Mayra Caroline diz: bom dia, tudo bem com você? Você tem vontade de lecionar no Brasil? Vontade de lecionar no Brasil, não é por mal. Não que eu tenha algo contra, mas vontade de lecionar, não sei se eu já falei para vocês. Eu fui professor não porque eu queria tanto ser professor, mas porque as circunstâncias não permitiam que eu fosse outra coisa, né? E com o tempo comecei a gostar, mas se eu pudesse escolher outra profissão, eu escolheria. Não tenho nada contra ser professor, mas não foi assim aquela paixão de ser professor. Eu já falei para vocês, eu queria cursar engenharia civil, mas não foi possível. E obrigado pela pergunta aí, Mayra e Felipe Barbosa. Vamos continuar. Kaira Figueiredo pergunta: o que você mais gosta no Brasil? O humor, mano. Eu gosto muito do humor dos brasileiros, né? É muito contagiante, é muito simples, assim. Vocês encaram as coisas mais nas brincadeiras. Isso é que eu mais gosto no Brasil, né? Vamos. City Bezos pergunta: gosta de música brasileira? Muito obrigado aí pela pergunta. Música brasileira, claro, eu gosto, até porque no início o meu canal era de reacts de música, eu reagia muito a músicas brasileiras, porque realmente gosto demais de músicas brasileiras. E vou no meu segundo canal, que está na descrição desse vídeo, também vai ter o meu segundo canal aí, e lá vocês podem me mandar músicas que vocês querem ver, né, que querem que eu escute. E vou voltar a reagir a músicas. Lá é só para música, com direitos autorais ou não tem problema. Lá é mais para nos entender, né? Porque eu gosto de música exatamente por isso. E vamos à próxima pergunta. Gleice Kenny diz: qual é o seu maior sonho? Muito obrigado aí, Gleice. O meu maior sonho, mano, é poder alcançar a minha liberdade, tipo, liberdade em todos os sentidos, e ajudar a minha família. Não tem como. Eu sou o único dos meus irmãos, eu sou o único que trabalha, somos 6 irmãos, e eu sou o único que trabalha até agora. Então a minha maior luta, o meu maior sonho é esse, poder alcançar a minha liberdade para poder ajudar os meus irmãos também a conseguirem um emprego, né? A serem alguém. Vamos à próxima pergunta. Derrickson Cruz diz: me parece que o sistema educacional aí é bem abandonado pelas autoridades. É isso? Eu não sei se é questão de ser abandonado, mas temos certas dificuldades assim, na área da educação mesmo. E o governo tem trabalhado muito para tentar reverter a situação. Não podemos dizer que o governo não trabalha, eles trabalham, né? Para tentar reverter essa situação. Vamos aqui para as próximas perguntas. A próxima pergunta é do Arthur. Arthur diz: qual região do Brasil você mais admira? Eu não sei porquê, mas me simpatizo muito com a região do Nordeste, mano. Me simpatizo muito, principalmente com o estado de Salvador. Me simpatizo demais. A próxima pergunta, Marican Carla, é isso?
Mairin Carla. É isso, acho que é isso. Diz, você viu que o Rafael Portugal te segue no Instagram? Eu acho que ele foi um dos primeiros seguidores depois que aquele vídeo de reagindo às universidades, né? Estourou. Então acho que ele foi um dos primeiros seguidores que eu tive. Eu fiquei muito feliz, mano. E ele, quando chegou no meu Insta, ele comentou em um dos posts que eu fiz. Ele comentou lá, mas eu não acreditei que o Rafael, ele comentou na minha foto e eu fiquei muito feliz. E eu sei, ele me segue. Vamos para a próxima pergunta. Estranhos diz, o que você mais gosta na tua cidade? Na minha cidade, o que eu mais gosto na minha cidade, deixa eu ver, porque são muitas coisas, então quero tentar selecionar uma em específico, né? O que eu mais gosto na minha cidade é o clima, mano. É o clima. Eu não gosto de muito calor assim, eu sou mais para aquele friozinho assim, então tem um clima assim meio frio que eu gosto. Até porque eu gosto muito de colocar, gosto muito de camisolas, né, moletons, então o clima da minha cidade ajuda para isso, né? E até agora, obrigado pelas pessoas que mandaram as perguntas aqui. Estou a esquecer de agradecer logo que eu li as perguntas, mas sintam-se agradecidos por terem deixado essas perguntas. City Bezos diz sobre o vídeo de comidas típicas de cada estado brasileiro. Qual tu ficou curioso para provar? O pão de queijo. O pão de queijo. E eu tive um inscrito, acho que ele é cozinheiro, acho eu. Ele me pediu que eu procurasse ingredientes cá em Moçambique para fazer pão de queijo. E ele disse que iria enviar o dinheiro para eu poder comprar, mas eu tentei procurar e eu não encontrei os ingredientes, principalmente o polvilho. Eu não sei se não encontrei ou se cá em Moçambique tem outro nome, o polvilho, né? Doce e o azedo, o amargo, sei lá. E eu não consegui encontrar. É exatamente por isso. Não sei se porque tem outro nome ou sei lá, mano. Mas o pão de queijo é o prato que eu mais quero provar, né? Mas fiquei curioso para provar. Vamos à próxima pergunta da Gleice Lene. Pergunta: quero vir para o Brasil um dia? Com certeza quero também conhecer o Brasil, porque depois de todos os vídeos que eu tenho assistido, não querer conhecer o Brasil seria não sei como explicar, mas de certeza que eu quero vir para o Brasil. Obrigado aí, Gleice, pela pergunta do YouTube. Essas perguntas foram que as pessoas deixaram no Insta, e essa aqui são as perguntas do YouTube. A Cibele Marcial deixou aqui acho que umas 4 perguntas. A primeira pergunta, ela disse que são perguntas pessoais. A primeira, um fato marcante em sua vida que trouxe aprendizado. Um fato marcante, não poder ter a chance de escolher o que eu queria ser, mano. Me trouxe um aprendizado muito, muito bacana, porque quando você não faz o que você quer, você chega a uma fase de se sentir exausto por quase qualquer coisa que você for a fazer por exemplo, para mim, né, no emprego que eu tenho, quase qualquer coisa, qualquer coisinha aí já serve de motivo para você ficar bem desmoralizado com o seu emprego. Então no início eu tive muito disso, então isso foi algo que realmente me deixou com consciência de que fazer o que você não gosta realmente é uma coisa muito péssima. A segunda pergunta: quando e por que percebeu que gostaria de ser professor? É como eu disse, eu não tive aquela paixão pela profissão, né? Eu concorri para engenharia civil, né? Para fazer faculdade de engenharia civil. Passei e meus pais também disseram: concorre também para ser professor. Caso você não consiga
não consiga entrar na faculdade. Eu concorri os dois lugares e consegui passar nos dois, mas na hora que eu queria ir para a faculdade para fazer engenharia civil, porque é isso que eu queria ser, esse que era o meu verdadeiro, aquela profissão que realmente me despertou assim uma paixão, era ser engenheiro civil, e passei. Mas na altura que eu estava para ir, né, matricular, os meus pais disseram que para eu esperar para ouvir resultados do outro lado, né, de formação para entrar para a formação de professores, e algum tempo depois também passei. E foi quando eles disseram que não tinham condições para pagar a faculdade, não sei o quê, porque na formação de professores era quase gratuito, era só um pagamento do internato, né? Porque era um internato, então um pagamento para o alojamento, que era uma única prestação, e só isso, daí para frente era só estudar. Então os meus pais disseram que não iam conseguir arcar com as despesas da faculdade, e aí não tive como, tive que ir para a formação de professores. Mas vocês sabem, trabalhar com criança é uma coisa muito excepcional. Com o tempo estou a gostar assim de ser professor. Eu não sei se vou decepcionar algumas pessoas, mas para falar a verdade não era essa aquela profissão que eu realmente sentia aquela vontade de ser, não era essa. A próxima pergunta: qual o presente mais memorável que já recebeu? O presente mais memorável que eu já recebi foi uma carteira. Não sei como é que vocês chamam, mas esse mambo aqui de colocar dinheiro, estão a ver? Esse bagulho. Não, vocês estão a ver essa carteira? Nós chamamos de carteira, não sei o que vocês chamam, nós chamamos isso aqui de carteira. É que eu odiava guardar dinheiro na carteira, mano. Eu odiava, e um dia a minha mãe, no meu aniversário, ela me ofereceu a minha primeira carteira. Não sei porquê, coisa de mãe é coisa de mãe. A partir daí para frente eu comecei a amar de um jeito guardar dinheiro na carteira, mano. Não sei porquê, não sei se foi pelo presente ou pela pessoa que me deu, não sei. Mas para mim aquele foi o melhor, mano. Foi o presente mais memorável que eu já recebi. A quarta pergunta que ela fez: cite um livro que leu e que gostou. Um livro que eu li, eu gosto mais de livros de desenvolvimento pessoal, né? Então um dos livros que eu li e gostei foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É de Napoleão, né? Acho eu. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aquele para mim foi um dos melhores livros que eu, um dos livros que eu mais gostei. Alexander Kruger diz: as coisas são mais difíceis para quem mora longe da capital, no sentido de obter melhores condições de trabalho, estudo, variedade de comida e bons preços, ou tanto faz. Em Maputo tem os produtos industrializados, lá de certeza que é mais barato, porque lá tem muitas indústrias, não sei o que. Mas para alguns produtos, como por exemplo frutas e verduras, essas coisas, nas outras províncias, por exemplo, a minha província, a província de Manica, é conhecida como a província das frutas, mano. Tem muitas frutas e não sei porquê, proíbem de frutas de cá de Manica ir para Maputo. Não sei porquê, porque eles exportam da África do Sul, não sei porquê que não levam frutas de cá de Manica. É uma cidade que, quando é tempo de tangerina, vocês chamam de o quê? Mas já, só porque eu falei tangerina, eu sei que vocês vão saber o que é. Quando é tempo de tangerina, a cidade fica cheia de tangerina, mano. Se é tempo de laranja, a cidade fica... Mano, é uma cidade que realmente frutas não é problema. E esse tempo aqui está no tempo de morangos. E é muito fácil você encontrar morangos assim nas ruas, sendo vendidos em quilos, né, em quilogramas. E alguns produtos, né, são mais os produtos industrializados. Os produtos industrializados no Maputo são bem mais baratos que produtos assim saindo
das machamas, hortícolas, frutas, essas coisas. E dizem que no sentido de condições de trabalho, pode ser mais fácil porque capital, né? Acho que necessita realmente como está em constante desenvolvimento, necessita realmente de uma mão de obra um pouco mais alta. Estudo também, muita gente sai das suas províncias para Maputo, mais porque tem um curso que eles querem que nas outras províncias não tem e que só tem no Maputo. Vamos ver, ou por uma bolsa também. A próxima pergunta, Ana Maria. E aí, vai ou não conquistar o coração da professorinha linda? Ana Maria, a professora Beatriz, ela tem namorado. Ela tem namorado. E então isso não vai dar. Mark diz: o que você gostaria que as escolas de Moçambique tivessem acesso como um professor? As infraestruturas, né? Eu queria que todas as crianças tivessem um lugar para estudar, um lugar decente para estudar, com condições mínimas aceitáveis para uma boa aprendizagem, para um bom aprendizado. Eu acho que um lugar assim que os acomode bem, isso ajuda muito. Vamos aqui para as próximas perguntas. Alexander Kruger de novo pergunta: o que uma pessoa tem que ter para ser considerada rica em Moçambique? Eu acho que em qualquer país, mano, dinheiro. Tem que ter dinheiro. Vilar Garcia diz: qual é o salário de um professor do seu nível? O meu salário está em torno dos 7.115 meticais e com bônus de localização, né, por eu estar um pouco mais afastado da cidade, né, que é a cidade capital, que é Chimoio, e dá um bônus de 15%, e isso dá uma coisa de 8.000 meticais. 8.000 é alguma coisa, e 100 e alguma coisa, e isso dá uma coisa em real, né? Dá uma coisa de 727, aqui dá mais ou menos 727 reais por mês, né? Porque eu sou do nível 4. Se eu subir para o nível 3, o salário aumenta. Nível 1, o salário dispara. Chega até acho que uns 3.000, 4.000 reais depois que você chega no nível 1. E vamos à próxima pergunta. Caio Souza diz: quantas décadas o senhor crê que a África poderá ser considerada um continente em desenvolvimento, assim como a América Latina, levando em consideração as condições atuais? Eu acho que a África, como sendo um dos um dos continentes ainda um pouco mais cru, não tão desenvolvido assim, eu acho que daqui a alguns anos os outros continentes irão depender muito, mas muito da África. Acho que porque a África ainda não estamos a conseguir explorar muito bem nossos próprios recursos, então acho que os outros países irão depender muito da África para poderem ter um pouco dos recursos que a gente ainda tem, porque são muitos. Então eu acho que quando os países e os outros continentes estiverem nessa luta de querer ter essas matérias-primas, esses minerais que a África oferece, acho que aí vai começar um desenvolvimento realmente em massa. Eduardo diz: hoje é comemorado o Dia das Crianças no Brasil e em Moçambique é o Dia do Professor. Considerando isso, se hoje estivesse no Brasil e na possibilidade de lecionar uma aula para as crianças, qual seria a temática? Eu escolheria, considerando ser o Dia das Crianças, né, no Brasil, eu escolheria falar sobre os direitos da criança.
porque todas as crianças têm que ter noção de quais são os seus direitos. Pode até não chegar em casa e brigar com os pais porque não estão a ter os direitos delas, mas elas têm que ter noção de quais são os seus direitos, mano. Essa seria a temática da minha aula. Próxima pergunta da Arnie diz: se um dia tiveres a oportunidade de vir ao Brasil, qual o primeiro local que desejas conhecer? Salvador. Eu vou repetir aqui várias vezes que Salvador é um dos primeiros estados que eu vou querer conhecer. Próxima pergunta, Vera Ribeiro. O que faz para se divertir nos finais de semana? Eu gosto de conversar com os amigos, estar aí a jogar, né, game. A gente gosta muito de jogar game. É que a gente não bebe, né? Não bebo, então estar a sair assim para baladas, essas coisas, não é muito a minha praia. Prefiro ficar em casa a jogar game ou a conversar com os amigos, essas coisas. Vamos ver. Luzinete Silva diz: aqui no Brasil há poucos professores como você. Eu não sei do que exatamente a Luzinete está a referenciar, né? Tipo, como eu, de que jeito eu sou. Se Luzinete, se você estiver a ver esse vídeo, deixa aí nos comentários de que jeito eu sou. Vera Ribeiro diz: tem vontade de morar em outro país? Se tem, qual? A vontade eu tenho, e de certeza que é o Brasil. Por quê? Por causa de tudo que tem acontecido nos últimos meses, né? Esse contato, tipo, me sinto mais próximo dos brasileiros do que de qualquer outro povo, né? De qualquer povo de outro país, eu me sinto mais perto dos brasileiros. Então seria o país que eu iria querer ficar. Vamos para Lima Paulino, diz: quais os planos para o futuro? Trabalhar muito até alcançar a minha liberdade, que eu tanto quero, em todos os sentidos possíveis da vida. Eu quero ser livre. Aí, vamos ver. Vera Ribeiro diz: o que você mais gosta em seu país e o que não gosta? O que eu mais gosto no meu país O que eu mais gosto no meu país, mano? Vocês tinham dito, na minha cidade foi meio difícil, porque eram várias coisas. No meu país ficou ainda mais difícil. O que eu mais gosto no meu país são as pessoas. As pessoas. E que as pessoas são bem sociáveis. E ter contato com a sociedade assim é muito bom. Eu gosto das pessoas de cá de Moçambique, apesar de algumas não serem tudo aquilo que a gente pensa que uma pessoa tem que ser, mas e o que eu não gosto é da opressão, mano. Como eu falei, quero alcançar a minha liberdade, então se sentir oprimido é uma coisa muito que não me deixa assim à vontade. Então isso eu não gosto. Pessoas não terem liberdade o suficiente, né? Isso aí é o que eu não gosto. Vamos ver a próxima pergunta. Vamos ver. Será que já acabou as perguntas? Ainda tem. Vamos ver. The Black Mage. É isso. The Black Mage pergunta: existe muita corrupção em Moçambique? Ela tem influência na qualidade de vida do seu povo? Existe muita. Até agora sim está a decorrer um julgamento de uns caras aí, filhos de presidentes, filhos de não sei o que fizeram que criaram uma dívida em nome de Moçambique. Uma dívida que só eles sabem como arquitetaram e colocaram garantia, tipo, para os moçambicanos. Tipo, todo Moçambique iria pagar aquelas dívidas. E agora, em 2014, quando descobriram essas dívidas, tudo mudou. Os preços das coisas aumentaram, os impostos, tudo mais. Quer dizer, a vida mudou repentinamente de um jeito. Tudo ficou muito mais difícil porque todos os moçambicanos
estavam a pagar dívida, que eles não sabiam como é que foi criada aquelas dívidas, e esses dias assim estava a ocorrer o julgamento dessas pessoas. Espero que tudo volte ao normal, né? Se a justiça ser feita. Então há muita corrupção, porque até dizem que como é que criam dívida e colocam Moçambique como garantia, e as pessoas do governo que aceitaram isso, quem foram e como é que deixaram isso acontecer. Então foi por meio de corrupção, não tenho dúvidas disso. Então a próxima pergunta, Maria Fernandes diz: professor, você vai gostar de conhecer a Orquestra Juvenil Neogiba do estado da Bahia, e é um projeto social da periferia de Salvador, mantido pelo governo da Bahia, com parceria privada para tirar crianças da rua. Acho que é isso, né? Eu vou procurar aí para ver o que essa orquestra faz. Acho que a orquestra cantam, né? Acho que atuam. Então, se for até para reagir, eu vou reagir, porque eu estou para começar a reagir à música no meu segundo canal. Eu acho que vocês vão gostar. Vocês me mandam às vezes sugestões de vídeos assim, de músicas para eu escutar. Então vamos à próxima pergunta. Seja você mesmo. Pergunta: quando você era criança, seu sonho era ser professor? Eu acho que quando eu era criança, não posso dizer bem sonho, acho que um desejo, porque o professor é uma das primeiras profissões que as crianças têm contato. É professor, são médicos, essas são as primeiras profissões que uma criança tem contato. Então é muito mais fácil você perguntar para uma criança o que ela quer ser e ela te perguntar que quero ser um professor, porque é uma das primeiras profissões que elas entram em contato, né? Então eu também tinha esse desejo de ser professor bem quando criança. Depois com o tempo fui descobrindo outras profissões, e aí já tive vontade de trabalhar com eletricidade, já tive vontade de trabalhar como arquiteto, e o sonho mesmo era de ser engenheiro civil. E ela continua dizendo: se não, o que você queria ser quando crescesse? Depois que eu descobri essas outras profissões, a vontade mesmo era de ser engenheiro civil, mano.